Nós vamos ler no versículo 32 do capítulo 5 do livro de Atos. Atos, capítulo 5, verso 32. Nessa noite eu quero falar sobre perca de identidade. Atos 5, verso 32. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 32. O tema que nós queremos tratar nessa noite é perca de identidade. Amém. Nós vamos ler então a Escritura. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Amém, Deus. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, aqui nós vemos que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo perdão mais uma vez. Pedimos que o Senhor unja a Tua palavra e abençoe cada um de nós através da mesma. Senhor Deus, tenha compaixão de nós. Estamos nas Tuas mãos agora. Que o Senhor tire de nós tudo que não presta. E que possamos, nesta noite, ser para o Senhor esse culto de agradável a Ti. Ó Deus, perdoa nossas falhas. Alimente-nos com Teu pão, esse pão vivo, esse pão que vivifica, que sacia a fome de cada crente que esteja desejoso de Ti, que mata a sede, que sacia a sede daquele que anda sedento por Ti, como terra seca. Sim, Pai, jorra essa água sobre nossos corações e que possamos aprender de Ti nesta noite, que é manso e humilde de coração. Aprender com o Senhor. Quebra tudo na nossa natureza humana, natureza terrena, natureza carnal, que possa ser misturada. Ó Deus, tem misericórdia. Dependemos do Senhor agora, porque o Senhor é o nosso curador, o Senhor é o nosso libertador, e nossas vidas estão na mão do Senhor. Cada segundo, cada batida do coração, cada sangue que é bombeado por toda a corrente sanguínea, estamos nas Tuas mãos. Ajuda cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Perca de identidade. Nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo das coisas parecidas. E aquilo que parece ser não quer dizer que seja. Nós estamos vivendo numa era totalmente enganosa.
era que supera todas as demais eras em termos de incredulidade e em termos de afastamento da palavra. É tanto que nesta última era, Cristo foi colocado para fora da sua própria igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 3, a carta dirigida à era de Laodiceia, ao anjo, vemos que a característica da igreja foi colocar Cristo para fora. Foi não depender de Cristo. Foi não ser dependente de Cristo, mas dependente deles mesmos. Por isso que ela auto se proclamou ser rica e se justificou dizendo que não faltava nada. Nada tenho falta. E por não ter nada em falta, não quiseram Cristo. Colocaram Cristo, que é a palavra, para fora. Não aceitaram Cristo da maneira que Cristo se apresentou, mas aceitaram dogmas e credos da maneira que a igreja se apresentou. E nós vivemos numa era tão enganosa, porque é a era dos parecidos. É a era enganosa. E por ser uma era enganosa, todos que vivem no engano da era de Laodiceia, há uma decepção, no geral, quando se trata da real identificação do que é Cristo. Santo Deus. Todo mundo quer se identificar com alguém. Todo mundo quer parecer com alguém. Todo mundo quer cantar como alguém canta. Todo mundo quer se vestir como alguém veste. Alguém está sempre se identificando através de alguém. As pessoas estão atrás de identificações. Mas ninguém quer se identificar com Cristo. Poucos, muito poucos, querem se identificar como Cristo. Ou com Cristo. No entanto, por esta era ser uma era tão enganosa, esta era está sob um poder sobre toda a terra, sob um poder de morte, cujo cavaleiro está cavalgando não somente em determinada área, mas está cavalgando em todas as áreas. Esse cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte, está cavalgando por toda a gama social. Está cavalgando sobre a sociedade, está cavalgando sobre a política, está cavalgando sobre a religião, está cavalgando sobre todas as coisas.
E, no entanto, tudo está perdendo sua identidade. Está cavalgando sobre as famílias, está cavalgando sobre os casamentos, e toda aquela identidade, toda aquela identificação está cada vez mais distante. Quando Deus visitou Israel no Egito, por meio de Moisés, o que foi que a igreja fez? A igreja abraçou a mensagem e abraçou o mensageiro. Quando Deus nos visitou na denominação, nós abraçamos o mensageiro e abraçamos a mensagem. Correto? Amém. E depois de verem e de presenciarem alguns atos sobrenaturais que somente Deus poderia fazer, a nossa fé aumentou mais na mensagem e no profeta. Assim que Israel viu o primeiro milagre sendo feito no Egito, a fé deles aumentou mais ainda em Moisés e em Deus que os visitara. E Deus os provou lá dentro do Egito. E eles então foram separados. Primeira coisa que Deus quer é separação. Deus não se identifica com um crente todo embaraçado, com um crente todo enrolado. Deus primeiro tirou eles, separou eles e levou eles para um lugar chamado Gósen, ao norte do Egito. Deus não se identifica no meio de embaraço, no meio de mistura. Ele os primeiro separou e levou eles a um lugar chamado Gósen. Lá eles se identificaram com o sangue do Cordeiro. E ao sair, na noite em que eles foram sair, que foi a noite da redenção, e nós estamos esperando redenção, não estamos, irmãos? Estamos esperando a redenção. Redenção de quê? A redenção do corpo. Estamos esperando a redenção do nosso corpo. E a redenção do corpo é a retirada desse mundo para ser transformado. E eles estavam esperando a redenção deles, que foi se livrar de vez por todas do Egito. E para isso, para sair do mundo, para sair do Egito, eles tinham que se identificar com o Cordeiro. Eles tinham que se identificar com o sangue. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga para cada hebreu em cada casa que mate um cordeiro de no máximo 1 ano. Se a família for maior, mate mais um. E então, pega aquele sangue, põe numa bacia, e depois toma o isopo, depois molha aquele isopo e põe no umbral da casa. E isto vos será por sinal de que quando eu ver o sangue na noite da morte dos primogênitos, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Mas diga para eles que o sangue tem que estar exposto. O sinal tem que estar exposto. Hoje, o sinal não é a química de um sangue, é a vida que estava no sangue de Jesus Cristo. Amém? É o Espírito Santo. Mas tem que estar exposto, não imposto. Deus não impõe a ninguém a servi-lo e adorá-lo. Deus não impõe a ninguém a servir, a caminhar com Ele, a ouvi-lo.
não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Não é imposto. Você não é imposto, não se impõe a fazer as coisas de Deus. O sangue vos será por sinal. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então o sangue tinha que estar exposto. A vida que estava no cordeiro, que estava no sangue, tinha que estar exposta. Não somente para Deus ver, mas para todos que passarem na rua ver também. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos aqui expostos para que alguém passe na rua e digam que nós estamos adorando a Deus. O povo ali está adorando a Deus. Mas e depois que nós ir embora? Continuaremos expostos? Amém, irmãos? Amém. Continuaremos expostos no trabalho? Estaremos expondo Cristo no trabalho? Será que Cristo continuará sendo exposto em casa? Será que Cristo continuará sendo exposto lá no trabalho? Será que Cristo continuará sendo exposto na rua da minha casa? Será que Cristo continuará sendo exposto? Quem está me entendendo, irmãos? Amém. O sangue tem que estar no umbral. Expõe. Tem que ser exposto. Não imposto. Deus não impõe a ninguém. Deus não força ninguém. Agora, vejam bem. No livro de Atos, Lucas escreveu o seguinte. É tão interessante que você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia não com um jornal. Deixa eu ler um pouquinho aqui da Bíblia, hoje eu não li, deixa eu ler. Aí você lê. Não, você não tem que ler a Bíblia como se lê um jornal diário. Você lê a Bíblia no Espírito. Você tem que ler a Bíblia no Espírito. E se você observar ali em Atos, há algo ali muito interessante. Ele diz o seguinte, e nós, plural, somos, plural, testemunhas. Amém, irmãos? Amém. Se você observar, o profeta disse que uma testemunha não pode ser alguém que não viu e que nem ouviu. Uma testemunha tem que ser aquela que viu e ouviu. Amém? Amém. Uma testemunha tem que estar presente no ato do fato. Ela tem que estar presente no ato do fato. Ela tem que ter experimentado. E através do seu experimento, ela tem uma experiência. Não, eu estive lá. Eu estava lá. Eu estava no momento. Eu presenciei aquela experiência. Tive aquela experiência. Então, uma testemunha só é válida quando vê e ouve. E eles disseram que foram testemunhas. Como também o Espírito Santo. Entre eles, nos quais Deus dará também a esses essas experiências, darão a eles essas experiências, Grande Deus. obedecendo a palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória. Obterão essas experiências obedecendo a palavra. Deus dará o Espírito Santo para você ter essas experiências, para você obter essa experiência. Deus dará o Espírito Santo para você ter essa experiência.
Eu me lembro de duas passagens na mensagem do Umbanda que o Umbanda fala de experiência. A primeira foi quando ele recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, quando ele estava caminhando na linha férrea, e de repente algo atingiu. Ele sentiu uma paz tão enorme dentro dele que a vontade dele era de gritar. Vontade. A vontade dele era de saltar, pular, gritar. Vontade. E ele disse, quando isso aconteceu, eu jamais fui o mesmo William Branham. Correto? Amém. Depois de longos anos, a primeira vez que o irmão Branham fala isso foi quando ele abre o 7º selo. Quando ele prega o 7º selo. Ele fala assim, e eu quando vi esse 7º selo ser aberto, eu nunca mais pude ser o mesmo. Amém, irmãos? Amém. Ele fala de duas coisas. Então observe bem que o que está mais faltando hoje na igreja, olha, irmão, não está faltando literatura, não está faltando Bíblia para comprar nas livrarias, não está faltando pregações para ouvir na igreja, não está faltando pastor, não está faltando. O que está faltando é experiência com Cristo. O que está faltando é uma experiência real, um encontro real com Cristo. E quando eu falo isso, eu não estou falando para membros, não. Eu estou falando para todos. Eu estou falando que tem pastor que precisa ter uma experiência real com Cristo. Se eu não tive, ainda eu quero ter. Amém, irmãos? Se eu não possuo, eu quero possuir. Porque se eu não tenho, esse não é meu lugar. O Espírito Santo não é para quem não tem Espírito. O púlpito não é para quem não tem Espírito Santo. Diz o profeta. O púlpito é só para quem tem o Espírito Santo. Se eu não tenho, esse não é meu lugar. O que está faltando para a igreja e no arrebatamento é ter uma aproximação, Amém. uma presença real, genuína, Amém, Deus. uma experiência genuína pela palavra, através do Espírito Santo. Nós temos cantado muito, temos ouvido muito, temos ido no culto, semanas e semanas. Isto é bom, isto é ótimo. Mas o que nós estamos precisando é do encontro real com Cristo. Amém, Deus. Para chegar e dizer, eu não sou mais aquele. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu não sou mais aquele. E às vezes nós contentamos, o diabo faz, presta atenção no que eu vou falar aqui, isso aqui é profundo. Às vezes o diabo faz nós contentarmos só com o que nós parou de fazer. Às vezes o diabo faz nós contentar com o que nós paramos de fazer, ou seja, se você bebia, não bebe mais. Se você fuma, você não fuma mais. Se você não mente, não mentia mais. Se você não joga, você não joga mais. Se você não adultera, não adultera mais. E então o diabo faz você pensar que você é convertido porque você parou com tudo isso. Aí você põe uma Bíblia debaixo do braço, algumas literaturas de uma banha debaixo do braço, uma boa igreja para congregar, um pastor para falar para você. E aí nós nos iludimos dizendo que estamos convertidos. O que nós estamos precisando é de uma experiência genuína com Deus. Para chegar e dizer como o profeta disse, desde quando isto aconteceu, eu não tenho sido o mesmo. Amém? Amém. Eu não sou mais aquele William Branham. Será que você pode dizer isso? Não, você não pode subir na cadeirinha e dizer isto em alto e bom som, que você não fuma mais, que você não bebe mais, que você joga... Não, você tem que conquistar você mesmo.
Você tem que conquistar seu gênio, seu mau humor, seu temperamento, sua língua, seu murmurar, seu queixar. Quem está entendendo, irmãos? Sua dúvida, sua ignorância, sua falta de perdão, falta de confissão. E isso tudo pode ser mascarado através de uma cobertura religiosa. Amém? Amém. Eu fico assim pensando, nós estamos vivendo numa era de alta tecnologia. E fica assim pensando, qual é os maiores experimentos e inventos que o homem já produziu? Claro que o homem já foi na Lua, já foi ali, já saiu da nossa atmosfera, já fez grandes invenções, mas tem uma invenção que o homem fez e é usada, não sei se ainda é usada, hoje não usa-se mais, eu acho que não usa mais isso, eles usam agora mais é um soro injetável agora, acho que nos Estados Unidos estão usando agora, antes usava a máquina de detector de mentira. Então colocava a pessoa, sentava uma máquina ali, então colocava vários fios na pessoa e aquela pessoa era interrogada para ver se ela passava no detector de mentira. Hoje não, hoje parece que se bebe alguma coisa ou injeta alguma coisa na veia e aquela substância entra na corrente sanguínea da pessoa que não permite a pessoa, é como se passasse no polígrafo, mas sem a máquina. Então, eles inventaram o polígrafo, que é a máquina de detector de mentira. E para mim, uma das maiores invenções foi aquela. Porque quando se tinha um indivíduo perante alguma acusação e que as partes envolvidas não poderiam ficar de uma forma injustiçada, então colocava aquele indivíduo naquela máquina, naquele polígrafo, para ver se ele estava mentindo ou não. Agora, o interessante é como eles percebiam que aquela pessoa mentia ao fazer pergunta e como que o polígrafo, então, detectava aquela mentira. Simples assim. O cientista que a criou disse o seguinte, para poder combinar com o que o profeta disse. O profeta diz numa mensagem, a alma não foi feita para mentir. Amém? Existe algo na alma que quando o homem mente, o corpo sente. O corpo sente. O psíquico é o psíquico da pessoa, que é o espírito, logo é inflamado. E como Deus colocou a alma no homem, não foi feita para mentir, como também não foi feita para fumar, nem para beber, isso tudo é um corpo estranho dentro do homem. E então a alma também. Então isso quer dizer que o cientista sabia que dentro do homem tinha uma alma. Amém, irmãos? E então quando o homem mente, ele entra em desarmonia com seu próprio espírito e logo aquilo tem uma convulsão nervosa no coração onde habita a alma e aquilo leva para o cérebro um monte de elétrodos magnéticos que impõem aquela incerteza. E então, quando a pessoa mente, o coração... Então, o polígrafo vai... Não tem como driblar um polígrafo. E então, eles falavam isso. Então, eu fico assim observando. Se o homem teve essa capacidade de criar um mecanismo para fazer com que o mecanismo descubra se o homem é sincero ou não, se ele é verdadeiro ou não, se ele é real ou não, quanto mais o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, Deus. Quanto mais o Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo. Porque o polígrafo, você só é perguntado pelo que você fez naquela ocasião.
e o Espírito Santo pega você desde quando você nasceu. Os irmãos vão lembrar, irmão? Mombran diz, o primeiro choro está gravado. Então nós temos hoje, por exemplo, na era de Laodiceia, uma situação muito desastrada. Nós temos hoje, por exemplo, uma perca de identificação muito grande. Nós vivemos num tempo em que há uma perca grande de identidade. Uma perca grande. Eu tenho uma mensagem aqui na minha mão chamada A Seta da Libertação de Deus. Parágrafo 25. Agora, se vocês perguntam assim, pastor, vê para nós qual foi a data que o Mombran pregou essa mensagem. Ele pregou em 1º de agosto de 1956, numa quarta-feira. 56. Ele pregou essa mensagem na cidade de Shreveport, em Los Angeles, na Califórnia. Lá nessa igreja chamava Tabernáculo da Vida. E já tinha 10 anos que o irmão Branham não tinha ido lá. 10 anos. Ele tinha ido lá em 46 e voltou em 56. Olha o que ele diz. Agora, amados irmãos aqui de Shreveport, deixe que isto seja uma advertência para vocês. Se vocês creem que sou o profeta, servo de Deus, ouçam. A melhor coisa para vocês fazerem aqui no Tabernáculo da Vida, ou em qualquer outro lugar, é manter a velha maneira das reuniões de oração e guardar a unidade do Espírito. Mantenha-se olhando e atento para a vinda do Senhor. Mantenha fora de vocês todo mundanismo. Não importa o quanto isto doa, seja circundado pelo Espírito e ele cortará fora todas as coisas mundanas. Agora, eu mesmo começo a ver que o mundanismo está se infiltrando no vosso meio. 56. E nós estamos em 2016. Eu começo a ver que o mundanismo está entrando no meio de vocês. Então, vocês têm que jogar isso fora. Não importa quão difícil isso seja. Tabernáculo da Vida, eu vos estou falando. Vocês, irmãos, aqui, este não é o mesmo tabernáculo que eu costumava vir há 10 anos atrás. Ele pregou isso em 56. Ele tinha ido em 46, 10 anos atrás. Se ele chega 10 anos depois, em 1956, naquele tabernáculo, e olha que o mundo não estava tão no esgoto e tão encharcado de pecado e mundanismo como nós estamos hoje. Verdade. Este não é o mesmo tabernáculo que eu costumava vir. E eu quero relembrar-lhes esta noite, mantenham esta velha maneira das reuniões. Mantenha esta velha maneira de fazer o Espírito Santo cair entre vocês. Mantenha o mundo fora disso. Cele Cristo por dentro. E se você está diminuindo em oração, em alguma coisa que não pode ser diminuído, apenas lembre-se, o que você semear, você colherá no final. Meu Deus. Amém? Amém. Amém. Vejam bem, o tabernáculo aqui em Shreveport é um dos meus favoritos. Mas isto fere o meu coração em vê-los deixando o mundo tomar conta de vocês, da maneira que vocês estão fazendo. Isto em 1956. Agora eu pergunto, se o irmão Maravilha ressuscitasse hoje, irmãos?
e se o irmão Branham entrasse em nossos lares? E se o irmão Branham nos encontrasse na rua dirigindo, no supermercado comprando? Ele verificaria. Se ele visitasse nossos guarda-roupas, nossas salas, não façam isto. Fiquem fora disto. Saia disto por meio da oração e permita que Deus regresse e tome o controle. Isso quer dizer que Deus tinha saído. Permita que Deus regresse e tome o controle. Então Deus tinha saído. 27. Amados irmãos aqui do tabernáculo da vida, eu digo isso de coração e lhes direi: não deixe o mundo infiltrar-se em vocês. Não deixe o mundo entrar na igreja, irmãos. Tire-o pela oração, tire-o pelo jejum. Ore e jejum até que Deus desça e possuí-los. Mantenha o regozijo do Senhor entre os santos. Mantenham-se em oração. Vigie cada lugarzinho que você vai. Se Noé tivesse visto algum buraquinho na sua arca, ele teria posto um pouco de betume nisto. Se ele visse qualquer buraquinho, qualquer frechazinha, ele ia lá rapidamente e tampava. Porque ele sabia que um buraquinho poderia afundar a arca toda. A seta da libertação de Deus. Então, a melhor coisa que eu conheço para tampar-se um vazamento é manter o mundo fora. É tampar o vazamento. Esta é a melhor coisa que conheço para se fazer. Aí eu fico pensando, será que as pessoas realmente estão esperando pela vinda do Senhor Jesus? Irmãos, eu vou falar para você aqui, olha, é de entristecer o coração, principalmente eu que trabalho com redes sociais, porque eu divulgo a mensagem através da internet, do Facebook, do YouTube. Tem vários grupos que eu participo para poder aproximar a mensagem às pessoas. E você vê cada coisa, irmãos. E você vê cada coisa. Você vê. E as pessoas estão tão tranquilas. As pessoas passeando, indo para shopping, e fazendo churrascada, e aquela coisa toda, teatro, cinema, e não sei o quê. Parece que as pessoas não estão desesperadas. Não há um desespero nas pessoas. E é exatamente isto que Satanás quer que as pessoas pensem que sejam. Satanás quer que as pessoas tenham o que eles não ainda possuem. Ter mensagem, isso não é difícil. Ter um pastor, não há dificuldade de ter um pastor. Ter uma igreja para congregar, não há dificuldade de ter uma igreja para congregar. Não é isso. É ter uma experiência, amém, irmãos? Amém. É ter uma experiência com Cristo. Ter uma experiência. Vejam bem. Então nós estamos vivendo em um tempo em que há uma perda de identificação. Ou seja, a mensagem não é em muitas pessoas, até em grupos, não é mais identificada na sua essência. Ou seja, o real significado da mensagem, que é a sua essência, e o porquê Deus enviou para nós. Tem ficado apenas através de uma forma, como diz a Bíblia, uma aparência de piedade, mas negando o poder que está nela.
poder que ela possui. É de Deus. Então você encontra o irmão Branham visitando esse tabernáculo aqui, em Shreveport, e ir rasgando o coração dele. Olha o que ele diz na mesma, parágrafo 34. Quando eu vim aqui pela primeira vez no tabernáculo, em Shreveport, pela primeira vez entre seu grupo, há 10 anos atrás, isto se parecia com uma igreja. Agora imagine o pastor ali ouvindo o irmão Branham falar isso da igreja dele. Hein? Pense, irmãos. Imagine o pastor que estava ali naquela noite ouvindo o irmão Branham em cima do púlpito falar isso. Há 10 anos atrás, quando eu vim aqui, isto se parecia com uma igreja. E o pastor ali, ó, ouvindo isso. O pastor do tabernáculo da vida. Vou repetir, 34. Quando eu vim aqui pela primeira vez, sem seu grupo, há 10 anos atrás, isto se parecia com uma igreja. Mas hoje, isto se parece com o mundo. Esta é a verdade. Algo aconteceu em algum lugar. Vocês começaram... e o profeta começa a descobrir o que aconteceu. Aí o profeta fala assim, vocês voltaram a fumar. O profeta não fala isso. Vocês voltaram a jogar. O profeta não fala isso. Vocês voltaram a vestir aquelas roupas. Não. Olha o que o profeta diz. Que nós temos a ideia do mundo só disso. E se Satanás coloca um tapa-olho nas pessoas para pensar que o mundo é só jogar, só beber, só fumar e só isso, é o que ele quer. Aí o profeta começa a verificar. Aí ele começa a dizer, vocês começaram a usar melhores roupas. Começaram a ganhar mais dinheiro. E isto apenas foi uma armadilha para vocês. Agora eu pergunto, eu sou novo na mensagem, eu tenho uns 20 anos que eu recebi e creio nessa mensagem. Aliás, eu quero corrigir isso aqui. Não existe idade na mensagem. Eu tenho 20 anos de mensagem. Eu tenho 30 anos de mensagem. Cristão nenhum. Não existe idade na mensagem. Mas eu queria mostrar e perguntar para os mais velhos, os de 30 anos que aceitou a mensagem, 35, 40, se o fogo e a pureza e o desejo e os anseios são os mesmos. E olha que ninguém foi para o mundo, não. Ninguém foi beber, ninguém foi prostituir, ninguém foi roubar, ninguém foi mentir. Só melhorou mais. O antigo carrinho, que era um Fusca, agora é um Hilux. A antiga igrejinha da esquina, que era um porão, agora é um tremendo... Quem é entendeu, irmão? Aquele sapatinho, aquela velha sandalinha, que ia naquela missãozinha na esquina, que ia adorar a Deus. Hoje não, é brilhoso, é de marca. E se você não for com coisas melhores para a igreja, o que o povo pensa de você? Mas você não quer saber o que Deus pensa de você, mas você fica querendo saber o que o povo pensa de você. É por isso que está desse jeito. Meu Deus, misericórdia. Santo é teu nome, meu Pai. O profeta descobriu essa vaidade entre o povo. Essa vaidade entre a igreja. Esse tipo de mundanismo. Vocês começaram a usar melhores roupas, começaram a ganhar mais dinheiro. As igrejas começaram a ficar mais finas. E isto foi uma armadilha para vocês. Esta é a verdade. Vocês estão tentando agir como o resto do mundo. Hoje é um tempo muito comprometedor. Esta é a verdade. Pintem suas escadas de vermelho e veja o seu vizinho se não pintará suas escadas melhor que o seu. Você usa um chapeuzinho redondo para vir à igreja com uma peninha nele e observe todas as mulheres virem na igreja com um chapeuzinho também.
Aí a moça vem com a roupa bonita. Onde você fez essa? Eu quero igualzinha. Ah, vou falar pro meu marido para comprar um pano e fazer um desse para mim. Vê? Esse é um tempo de combinação, 35. Vocês sabem que isso é verdade? É um tempo de combinação. Isto certamente acertou no alvo. Ouça, isso é verdade. Eu lhe direi, meu irmão, eu não me importo se meus sapatos combinam com minhas calças, eu não me importo se minha gravata combina com a minha blusa, eu não importo se minha calça combina com o meu casaco, eu quero que minha experiência combine com a palavra de Deus. Amém, Deus. Glória a Jesus. Este é o momento de combinação. Se você quer comparar algo, compare a sua experiência com a de Paulo. Isto é o que nós necessitamos hoje. Necessitamos de comparar nossa fé com a fé de Paulo. Agora, vamos lá e volta cá. Tudo tem um centro. Tudo tem um centro. Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Meu primeiro carro foi uma Brasília. E o fundo do assoalho todo furado. Dá para me ver a rua passando debaixo de mim. Aí você pergunta, por que o senhor não continuou com a Brasília? É uma vaidade? Hã? E agora, como é que fica? Quando o senhor casou, o senhor tinha uma casa de 3 cômodos. Hoje a sua casa tem 16. Isso é vaidade. Quando eu vim para a mensagem, tinha 2 camisas, e 2 calças e 1 par de sapato. E hoje eu tenho um guarda-roupa cheio de sapato e cheio de camisa. Isso é vaidade? O que foi que mudou, pastor? Você sabe o que acontece? O profeta disse, você pode ter tudo isso, mas seu espírito não pode mudar. Amém. Amém, irmãos? Você pode ter tudo isso, mas seu espírito não pode mudar. Amém. Seu espírito não pode mudar. Você quer ver? Olha a história da minha vida. Mombrana disse, veja, eu não tinha um nome. As pessoas odiavam minha família por causa do nome. E hoje eu tenho um nome que todo mundo quer até adorar ele. Eu não tinha nenhum amigo. Hoje as pessoas morrem por mim. Isso mudou o espírito dele, irmão? Não mudou. Ele continua com a mesma experiência. Glória a Deus. A pessoa pode ter tudo, possuir tudo, mas não mude a experiência, não mude o espírito, não. Os irmãos estão entendendo? Grande soberano. Mas o problema é que as pessoas obtêm certas coisas e mudam imediatamente o espírito. O problema é que as pessoas têm alguma coisa, possuem alguma coisa, estão em igreja maior, tem melhor roupa, tem melhor igreja, e então os seus espíritos vão junto também, mudam também. Só Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Oh, Deus da graça. Oh, meu Deus do céu. Quero que os irmãos prestem nisso aqui. Atenção nisso aqui. 38. Redenção pelo poder. O último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte. Lembre-se, quando eu falei no início dessa mensagem, o que está cavalgando sobre o mundo? É a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente, morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora, após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passarem pela terra, ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando, da igreja está piorando o tempo todo.
Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem e, no entanto, chamando a si mesmo de cristãos. Ficando em casa no dia de culto, assistindo televisão, dizendo estar certos. 39. Ser cristão significa ser como Cristo. É não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse naquela hora. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier naquela hora. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier naquela hora. Não pensar nada de errado que você estivesse desejando pensar quando Cristo vier naquela hora. Fique com seu único motivo em seu coração centralizado no Calvário. Andemos na luz como Ele na luz está. E então teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos limpará de toda injustiça, de todo o pecado. E isto é para todos. Amém, irmão? Vejam, é para ser exposto e não imposto. Se você fica pegando muito no pé da sua esposa, olha, essa roupa está curta, essa roupa está apertada. Ou então sua esposa, vice-versa. Ó, essa bermuda não está certo. Olha, esse negócio está vendo, está errado. Isso aqui tem que ser assim. Você tem que vestir assim. Aí você veste porque ela está mandando ou você faz porque ela está fazendo. Mandou fazer. Aí você está impondo. É claro que nós temos que falar. Mas quando uma coisa é imposta demais, então aquela pessoa nunca poderá expor o que o Espírito Santo quer que ela exponha. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus não impõe. Deus faz com que nós expomos. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. É isso. É aí que está o negócio. Na mensagem O Sinal 332, ele diz: como que você conseguirá esse caráter? Veja, é uma coisa facilmente conquistada? Não, Senhor. Assim como respeito. Respeito não se ganha, não se impõe. Respeito se adquire. Amém, irmãos? Amém. Amém. Não se impõe, mas adquire. Aí veja, não, Senhor. Não será facilmente conquistada. Não, Senhor. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. E isso deve estar em mim. Nada menos que isso servirá. Esse é o tipo de caráter que você tem. Porque você deve ter o caráter de seu pai. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem essas coisas. Eu fico observando que naquela mensagem Espírito Sedutor, está no carro ali, eu não pequei, mas o irmão Branham disse que nossa alma ela é influenciada pelos dois mundos. Pelo mundo inferior e o mundo superior. Pelo inferno e pelo céu. E, no entanto, o irmão Branham chega a dizer o seguinte: se você tem alguns sentimentos, alguns desejos, algumas vontades que não sejam da palavra e que vem de Deus, aí ele fala assim: eu posso te dizer de onde isso está vindo. Ele está vindo lá de baixo do abismo. Os irmãos entendem, irmãos? Então, vejam bem, na mensagem desespero, eu vi algo aqui e isso me chamou a atenção. Parágrafo 61. Ele diz o seguinte, veja, os sinais da vinda de Jesus Cristo devem estar lançando todo mundo em desespero agora. Quem está desesperado? E aí, como é que nós estamos? Hein? Nós sabemos que o desespero é causado
O desespero, como diz o irmão Branham, é causado por uma emergência. O irmão Branham diz isso. O desespero é causado por uma emergência. A emergência te coloca em um estado de desespero. Agora, se existe uma emergência agora, em que tipo de desespero nós estamos mostrando? Os irmãos estão entendendo, irmão? Aí você olha onde nós estamos parados. Assim, o que eu sou? Então, como é que eu estou me identificando? Eu estou identificando com quem? Aí você tem que se identificar. Como é isso? Você se preocupa em estar nos cultos? Ou você vai no culto? Quando tem culto, você diz, hoje tem culto. Ou você se preocupa com o culto. Quando chega o dia de dar o dízimo, você dá porque tem que dar, ou você se preocupa logo em dar. Quando chega o dia de Santa Ceia, você está sabendo que aquela semana é ceia, ou está preocupado porque aquela semana é ceia? Os irmãos estão entendendo, irmãos? E isso te coloca em um estado de desespero. Os irmãos estão entendendo? Mas para isso deve haver uma emergência. Se não existe uma emergência, como é que isso vai lançá-lo ou lançá-la em desespero? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar o natural. Você vai no médico, está sentindo uma dorzinha de cabeça. Ah, tem uma dorzinha aqui, você vai no médico. Aí você olha assim, e tem quantos para atender? Ixi, tem 50, você é o número 50. Mas se chegar uma ambulância com alguém no estado de emergência que precisa de atendimento rápido, ah, meu filho, ele é o primeiro a ser atendido. Porque ele veio em estado de emergência. Assim o irmão Branham diz aqui na mensagem Desespero, ele diz o seguinte, ele diz, eu creio que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Parágrafo 61. Os sinais, ele não disse nem a vinda, ele disse os sinais. Quem está entendendo, irmão? Ele não disse a vinda, ele disse os sinais. Mas quais os sinais que você vê? Você vê homem beijando homem. Você vê mulher beijando mulher. Você vê homem casando com homem. Você vê mulher casando com mulher. Você vê casamento e divórcio. Casando-se e dando casamento. Você vê todas estes sinais. Estes sinais. Ele não disse a vinda. Ele disse, os sinais da sua vinda devem lançar todo mundo, todo membro de Cristo em desespero agora, acerca de nossas almas, acerca do nosso bem-estar futuro. Amém? Amém. Glória a Deus. 85. Pode haver homens e mulheres aqui nesta noite, assentados neste culto, que está à beira da morte e a morte está à frente dele, só que ele não sabe. E a única maneira pela qual você alguma vez estará apto a alcançar a coisa que você está querendo é vir desesperadamente. Pode haver pessoas aqui nesta noite que a morte está batendo na sua porta. Talvez um ataque cardíaco, talvez alguma coisa, um acidente. E a maneira dele estar seguro, apto a alcançar a coisa que você está querendo é vir desesperadamente. Então você tem que dizer, eu tenho que ter isto esta noite. Eu tenho que conseguir isto. Ou então estarei arruinado. Amanhã será tarde demais. Eu quero tê-lo agora. Amém. 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 Glória. Necessita-se desespero para trazer Deus à cena. Jacó chorou como nunca, desesperadamente.
Ele chamou até que conseguiu uma audiência com Deus. E depois que ele conseguiu a audiência, ele teve que lutar para conseguir o que queria. Só para ter audiência, chorou muito. Quem entendeu, irmãos? Estou lendo o parágrafo 86. Jacó chorou muito só para ter uma audiência com Deus. Chorou muito. E depois que teve a audiência, teve que lutar muito para mantê-lo em sua alma. Os irmãos estão entendendo, irmão? A gravidade da situação. E nós fazemos uma oração de 15 minutos, 20 minutos, já pensamos que entramos na presença de Deus. Um jogador, quando entra num campo de futebol, suponhamos aqui, eu quero dizer uma coisa aqui, eu não gosto nem de entrar nesses detalhes, mas isso é provado cientificamente. Se um time de futebol tem 3 substituições para fazer, e de repente um jogador machuca, mas ninguém estava esperando que o jogador machucasse naquele momento, que é necessário um jogador entrar na hora. E se ele entrar frio, sem o sangue estar totalmente aquecido, ele não vai produzir nada. Por isso que antes que entre, tem que fazer aquecimento lá, correr carro, fazer aqueles aquecimentos, para quando entrar no jogo, entrar na pilha. Quem está entendendo, irmãos? Verdade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Veja a situação. Vê? E às vezes nós fazemos uma oração. Dez minutos, 20 minutos, ou talvez nada. E Jacó chorou muito para ter uma audiência, só audiência com Deus. E depois lutou para mantê-lo em sua alma, diz o profeta. Para depois Deus abrir a boca e dizer: o que é que você quer de mim? Depois de muito tempo de lutar. A mulher que tinha um caso que só aquele juiz daquela cidade poderia resolver. Ela entrou desesperadamente. O seu filho tinha um problema. E só aquele juiz, e aquela Bíblia diz que aquele juiz, a parábola do juízo iníquo. Juiz iníquo. Isso quer dizer que é um juiz sem piedade. E ela bateu na porta dele. Ouve meu caso, senhor juiz. Ouve meu caso, senhor juiz. E quanto mais ela gritava, e ele perdeu o sono, e ele colocava o travesseiro na cobertura, e ele colocava a fronha, e ele não sei o quê, e ele enfiava debaixo da cama, mas o barulho ainda continuava. Ouve meu caso, senhor juiz. Deus. E ele mandava a guarda para lá, vai lá, fala com aquela mulher para ir embora, expulsa ela de lá, e expulsava, ela voltava, e expulsava, ela voltava, e uma da madrugada ela voltava de novo, e 2 horas expulsava, ela voltava de novo. Ouve meu caso. Ela não deixou o juiz dormir. O juiz, de tanto ouvir aquela mulher e queria ter uma boa noite de sono, disse: vê o caso dessa mulher e resolve para ela. Amém, irmãos? Amém. Ela conseguiu uma audiência com ele. Grande Deus. De tanto importunar. Pedir, luta. Irmãos, nós estamos aqui para ser vencedores. Amém. Aquele que vencer, farei isto. Aquele que vencer, farei isto. Amém, irmão? Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim. Então, observe bem que nós vemos isso aqui. E aí o profeta irmão Branham disse que o sinal só é aplicado para aqueles que lhe obedecem. Grande Deus. Não é assim, irmãos? E então esse sinal é para aqueles que estão em conexão com toda a palavra. Toda a palavra. Eu estava falando no carro, foi ontem, falando sobre Enoque. Enoque é um tipo perfeito da noiva, é um tipo perfeito da era, é um tipo perfeito do rapto. A Bíblia diz que Enoque
andou com Deus, e Deus o para si o tomou. Enoque estava tão desvinculado com o mundo, tão desvinculado. Enoque estava vivendo aqui, mas ele não estava vivendo aqui. Enoque estava tão desvinculado, tão desinteressado com o mundo, tão neutro, tão neutralizado, com seus sentidos e sua mente e seu coração totalmente voltado para o céu. E ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha gado, tinha tudo. Ele era o 7º depois de Adão. E ele foi caminhar uma tarde deslumbrando. Ele saiu de casa de tarde. E a esposa perguntou para Enoque: Enoque, onde você vai? Ele disse: vou dar uma volta por aí. E desta volta, ele jamais voltou. Aí das 7 horas, seu pai até agora não chegou. Deu 8 horas, seu pai não chegou, filho. Sua mãe deu 10, mãe, seu dia. Aí manda todo mundo procurar. O mamãe diz: o rap vai ser assim. Some um. Onde está fulano? Procura ele. Vai para procurar na polícia. Vai desaparecido. Não sabe que foi um pouco desaparecido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nem esposa, nem filho, nem gado, nem ovelha. Os irmãos estão entendendo? Enoque saiu dirigido por Deus, mas não ficou na mente de Enoque: e o meu gado? Eu tenho que ir lá abrir o curral para poder fechar. E a galinha? E a ração? Ele não ficou preocupado com as coisas aqui. Ele foi andando dirigido pelo Espírito. Amém, irmãos? E Deus para si. Sabe o que Deus fez? Enoque, esse mundo é pequeno para você. Vem para o meu mundo. Amém, irmãos? Vem para a minha atmosfera. Esse mundo é muito pequeno para você. Vem para cá, vem estar comigo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos fazer uns 2 minutos de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, falamos da pura verdade do Senhor. Se nós aplicamos, isto está em nós. Se nós não fazemos, é um erro nosso. Se nós não vivemos, é um erro pior ainda. Senhor Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Senhor Deus, queremos uma libertação total desse mundo. Queremos uma libertação total, Senhor, dessas coisas do mundo. Oh, Pai, como o Senhor faz as coisas perfeitas. O Senhor colocou justamente Enoque para ser o 7º depois de Adão. Um tipo perfeito do arrebatamento que acontece na 7ª era. Oh, Deus bendito, Deus eterno. Ajuda a nossa fé, aumenta, acrescenta a nossa fé. Nós não queremos ser condenados juntamente com o mundo, conforme 1 Coríntios, quando Paulo disse sobre a ceia. Não queremos estar condenados junto com o mundo, Senhor. Oh Deus, liberta-nos, ó Pai. Senhor, mas para isso depende de nós. Deus somente faz aquilo que nós desejamos no objetivo e motivo. Querer, o efetuar. Ó Deus do céu, tem misericórdia, ajuda-nos, perdoa nossas falhas, que nós possamos ter nossos sentidos totalmente voltados para a Tua palavra, para a Tua presença. Solte de nós, ó Pai querido, todo esse carrapicho que talvez esteja pendurado no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Senhor Jesus, oh Deus, às vezes tem pessoas mergulhadas em tristeza profunda, às vezes tem pessoas abatidas, deprimidas, oprimidas, sem aquela alegria, sem aquela, não digo humor, mas aquela alegria que vem do alto, aquela paz bendita no coração.
que faz ter sede de Ti, que faz ter aquele calor, aquela aproximação. Oh Deus bendito, Deus eterno. Senhor, se as pessoas, Pai, nessa cidade, neste bairro, soubessem o que está sendo falado aqui, nesse pequeno lugar, o que está sendo ensinado, essas pessoas que saíram e estão em ismos, estão parados, se eles soubessem que estão perdendo e sendo ensinados aqui. Oh Deus querido, Deus eterno, tem misericórdia de nós. Nós queremos, Pai. Nós não queremos um pouquinho de Ti, queremos tudo de Ti, Senhor. Oh Deus, abençoa. Cura os enfermos. Cura. Senhor, nós sabemos que o eleito não perde, mas ele também não pode ir do céu por incompleto. Sabemos que o eleito não se perde, mas ele também não pode ir para o céu todo quebrado. Aquela moça que o profeta orou por ela e logo depois ela morreu. O profeta questionou por que ela morreu sendo tão jovem. E então Deus mostrou para ele uma visão de quando ela estava no lago e estava se afogando. E Deus disse para ele, naquele tempo ela iria morrer, mas não estava preparada. E agora sim ela está. Então o profeta, profundamente arrependido, pediu perdão para Deus, e não é necessário fazer perguntas para Deus, porque Deus sabe o que faz. Nós sabemos que ele não se perde, mas ele também não pode ir todo atrapalhado, não pode ir todo quebrado, tudo desacertado. Ele tem que ir alinhado. Ó Deus, ajuda cada um, ajuda cada irmão, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Conforme a tua